mais um tema livre, gente. Eu vou aqui mostrar duas desculpas esfarrapadas do Felipe Neto. E assim, não é pegar no pé do Felipe Neto e tal, é mostrar as coisas de todo mundo. Porque assim, essa história do futebol foi algo que foi mostrado, pego. Se não tivesse vazado, ninguém ficava sabendo. Agora vocês imaginam quantas coisas Felipe Neto e outros grandes youtubers fazem que a gente não fica sabendo. Enquanto canais pequenos se dedicam a gravar, editar e tal, mas as pessoas gostam de quê? De música daquele jeito. Youtuber que faz coisa fake. Youtuber que é o bom menino que não sei mais o que, não sei mais o que. Gente, não tem ninguém perfeito. E eu digo pra vocês, tem canal pequeno que nem o meu, continuamos assim, a gente vai crescer de um jeito ou de outro, sem fazer sacanagem, mentira, enfim. Agora, olha aqui a primeira coisa do Felipe Neto. Ele postou posteriormente, eu não tinha visto, sobre o futebol. Farei 14 dias de isolamento total, após ter jogado, para que absolutamente ninguém corra qualquer risco caso eu tenha pego alguma coisa. O que é totalmente improvável. Gente, se é totalmente improvável, para que vai fazer 14 dias de quarentena? É aquela coisa, eu tenho quase certeza. Ou a pessoa tem certeza, ou ela não tem. Quase certeza não é certeza. Então, enfim, aí ele continua. Vale ressaltar que eu me testei antes, como venho fazendo semanalmente, com um resultado negativo. Agora vamos em frente. Primeiro, ele realmente, todo mundo que trabalha, em algum momento tem que sair pra rua, alguma coisa. Então, é normal se ele fizesse o teste semanalmente. Mas como ele estava falando do caso do futebol, ele deve ter feito semanalmente. Por quê? Porque vai jogar com pessoas que lá vai se saber onde que andaram. Então aí, só criança para acreditar em Felipe Neto. Vamos pular essa parte para não demorar? Vamos pular. Outra, ele completou 41 milhões de inscritos. Aí ele botou aqui, olha aí, um gif da Rihanna, o Beyoncé, sei lá quem é. Só que não vou mostrar o gif em movimento, né? Aí postou lá, ó. Um dado interessante. Ai, ai, ai. Só há 35 milhões de crianças no Brasil. Com o meu canal chegando a 41 milhões de inscritos, como fica a narrativa de que só crianças te assistem? Simples, Felipe Neto. Tu ensinou as crianças e pediu para as crianças pegarem o celular da mãe, da avó, da tia, do irmão, do cachorro e se inscrever no teu canal. Isso tem em vídeo. Só procurar na internet. Outra coisa. Teve um vídeo que ele fez, que eu não me lembro qual que era o vídeo, que o YouTube bloqueou para a menor de 18 anos. E aí ele ensinava como burlar para poder ver o vídeo, porque ele ficou indignado com o YouTube. Então assim, vamos contar que cada uma criança conseguiu uns 3 ou 4 ou 5 inscritos que não te assistem. 1 milhão de crianças fazendo isso dá 5 milhões. Então, qualquer canal, todo canal tem inscrito que é fantasma. O canal do Felipe Neto deve ter metade inscrito fantasma que não assiste ele. Mas ele tem o quê? Ele tem mais de 1 milhão de visualização a cada vídeo, que dá em torno aí de, sei lá, quanto é que tá o dólar agora, mas daí, dá muito dinheiro. Ele mesmo falou que em 2 horas que o YouTube ficou fora do ar, ele perdeu 17 mil reais. Então assim, é um cara milionário, conseguiu tudo isso. Todo mundo que grava um dia já se espelhou no Felipe Neto ou em outras pessoas. Mas assim, o Felipe Neto é aquele negócio. Não faça o que eu faço. É isso que ele faz. Tipo, ó, não beba nesse copo laranja. Não beba, não beba. Mas ele bebe. É isso que é o problema. Ele pode criticar as pessoas como todo mundo, com uma crítica construtiva. Agora, a coisa que faz do massacre, o irmão dele fez show pra um monte, não sei quanta gente. E aí ele falou do Carlinhos Maia. E o irmão dele fez show pra um monte de gente que tava tudo acumulado. Tem imagens, é só procurar. Então assim, vamos ser sinceros, gente. Ninguém é criança, não é perseguição ao Felipe Neto.
Mas assim, temos que ser justos ou criticar com uma crítica construtiva, que nem eu tô fazendo. A gente tem que pegar e pensar, poxa, se os caras fazendo tudo errado, fazendo pegadinha fake, trollagem fake, não sei o que fake, o cara demonstra ser uma coisa e é outra, critica e faz a mesma coisa, o meu canal não cresce, não, olha só, não desista, não desanime. Eu parei em 2017, que desanimei, coisa e tal, mas esse ano eu comecei de novo. Tá difícil, tá, mas vamos lá, vamos prosseguir, porque o bem tem que vencer. Tá certo? Tem que vencer. Até aquilo que era para dar errado, vai dar certo, segundo a Bíblia. Então, deixe seu comentário. O que vocês acharam do garotinho espertinho com essas duas coisas que eu falei? Tá certo? Valeu!